Preparado para melhorar as tuas competências de comunicação? Ou para conhecer algumas técnicas para ser um líder melhor? Bem-vindo ao Comunicar e Liderar com Arte. O tema do episódio de hoje é como preparar um discurso. Discursos presenciais versus discursos online. Quais são as diferenças? Venham descobrir algumas dicas de como prepararem os vossos discursos e o que devemos ter em consideração antes de realizarmos um discurso. Em março de 2020 ocorreu uma grande revolução nos nossos hábitos. Todos nós tivemos que nos reinventar e reinventar a forma como comunicamos com as outras pessoas. No trabalho, as reuniões começaram a ser online. Começou a existir muitos webinars, formações à distância via online. Os convívios sociais com os amigos, também estes começaram a ser online. Os clubes Toastmaster, antes de março de 2020, reuniam-se preferencialmente em salas físicas. A partir daqui começaram a reunir-se em salas online, porém sempre com o mesmo propósito, de crescermos como comunicadores e líderes. Quando começamos a preparar um discurso, começamos certamente por pensar qual é o tema que vamos abordar, escolhemos a mensagem que queremos passar, de seguida estruturamos e organizamos o discurso e adequamos ao tempo que temos para discursar. Quando começamos a preparar um discurso, começamos certamente por pensar o tema que vamos abordar, escolhemos a mensagem que queremos passar e de seguida começamos a estruturar e organizar o discurso e adequamos ao tempo que temos para discursar. Uma parte muito importante da preparação de um discurso é o ensaiar. O ensaiar o discurso é a melhor maneira de nos prepararmos para uma apresentação. E podemos usar as seguintes dicas. A primeira dica é prepararmos um rascunho mental do discurso, saber claramente qual a ordem com que queremos passar os diversos pontos do discurso e as ideias-chave. A segunda dica é praticarmos ideias e não decorar o discurso. Ao decorarmos o discurso pode acontecer alguma parte cair no esquecimento e temos aquela frase de tal maneira decorada que se lhe mudamos a ordem já não conseguimos retomar o discurso. Ao ter uma noção das ideias que queremos passar e a respectiva ordem, caso nos esquecemos, é sempre muito mais fácil retomarmos o discurso. Se estivermos perante uma plateia muito atenta, possivelmente ela irá conseguir detectar quando estão a assistir a um discurso decorado. Terceira dica: ensaiar o discurso completo. Sempre que ensaiamos o discurso, devemos sempre fazê-lo completo e não por partes. Uma vez quando estamos em palco, temos de fazer os discursos sem interrupções. E esta é a melhor forma de nós treinarmos o nosso cérebro para se adaptar a possíveis contratempos que possam ocorrer durante o discurso. Quarta dica: ir adicionando melhorias ensaio após ensaio. Quando ensaiamos um discurso, devemos ser críticos connosco mesmo e detectar o que podemos melhorar. Por exemplo, melhorar a variedade vocal, a linguagem corporal, melhorar a forma como dizemos determinadas frases, adequar a linguagem, entre outros. Ir melhorando estes pontos ensaio após ensaio. A quinta dica é arranjar-nos alguém que dê feedback. Por exemplo, fazer um ensaio para amigos ou familiares para nos darem feedback, ou até mesmo gravar o discurso e enviá-lo a uma pessoa que achamos a mais indicada para nos dar feedback, ou que esteja muito por dentro do assunto que vamos abordar nesse discurso. Também devemos ter em consideração os seguintes pontos, imediatamente antes de fazermos o discurso. A primeira
é a preparação física. Se nos sentirmos bem mentalmente e fisicamente, já é um excelente começo para que o discurso corra bem. Portanto, manter-nos hidratados, termos um copo com água ou uma garrafa de água perto de nós para ir bebendo durante o discurso, ou devemos sempre beber um bocadinho de água antes de começar o discurso. E usar, por exemplo, técnicas de respiração para relaxar antes de começarmos o discurso. A segunda dica é fazermos um ensaio mental, ou seja, quando já estamos na sala, visualizarmos mentalmente a nossa apresentação e assim poder visualizar qual a melhor movimentação a usar em palco, etc. No entanto, existem outros aspectos que devemos ter em consideração quando preparamos um discurso. Por exemplo, as condições que temos para fazer o discurso. Se for numa sala, pensar se temos projetor para mostrar uma apresentação PowerPoint ou colunas de som para mostrar um vídeo. Quais são os pontos em comum na preparação de um discurso presencial e um discurso online? Os pontos em comum são conhecermos a nossa audiência. Neste caso, devemos sempre adequar o nosso discurso à nossa audiência e a forma como devemos passar a mensagem principal do nosso discurso para que a nossa audiência capte a essência do nosso discurso. Portanto, é necessário termos consciência da faixa etária predominante, do grau académico, do contexto social, entre outros. O segundo ponto é ajudas visuais. Nós gostamos de usar ajudas visuais tanto nos discursos presenciais como nos online. Ou seja, é normal usarmos este tipo de ajuda. Assim, devemos ter consciência do seguinte: se utilizarmos, por exemplo, uma apresentação PowerPoint ou projetarmos uma imagem, devemos ver se a informação contida nela é vista e lida bem pela audiência. Ter sempre cuidado com o tamanho da letra. Não usar tamanhos muito pequenos, mesmo em discursos online. Outras ajudas visuais ou de apoio ao discurso, arranjar a melhor forma de partilharmos com a audiência. Por exemplo, enviar informações por e-mail ou antes ou depois do discurso. Em sala temos sempre a opção de entregar material em papel. O que é que nos devemos preocupar quando fazemos um discurso em sala? Primeiro é conhecermos a disposição da nossa sala. Podemos e devemos usar do espaço disponível e termos uma noção do tamanho do nosso palco para usarmos a movimentação como ajuda a passarmos a mensagem fulcral do nosso discurso. Assim, devemos saber o tamanho do palco, a configuração da plateia, se esta está em U ou no formato típico, entre outros. O microfone. É muito importante, se existir um microfone, nós fazermos um ensaio prévio com este para termos uma noção da acústica da sala e a projeção de som e termos uma noção como a nossa voz vai ser captada pelos outros. Se não existir microfone, adaptarmos o nível da nossa voz, se mais normal ou mais alto, consoante o tamanho da sala. Se a sala for pequena, usar o nível de voz normal que usamos no nosso dia-a-dia. Se for maior, aí já temos que projetar a nossa voz. As condições da sala, devemos sempre averiguar quais são as condições. Por exemplo, porque estas afetam tanto o orador como o público. Por exemplo, a temperatura deve ser adequada. Devemos ter atenção à luminosidade. É muito importante quando temos ajudas
visuais, uma vez que se houver excesso de luz, o nosso público depois não consegue ver a nossa ajuda visual projetada. E os meios audiovisuais que a sala dispõe. Saber com antecedência se tem projetor, se tem colunas de som. E outro pormenor que gostaríamos que houvesse para ajudar a passar a nossa mensagem de forma mais eficaz. Agora vocês estão-se a perguntar, e nos discursos online, quais são os pormenores que devemos ter em consideração? Um grande aspecto é conhecermos muito bem a plataforma que irá ser usada. Conhecer se esta permite compartilhar a tela para mostrar uma imagem ou apresentação. Se queremos compartilhar um som a partir do nosso computador. E se soubermos navegar muito bem na plataforma, se existir algum contratempo durante o nosso discurso com uma ajuda visual, conseguimos facilmente resolvê-lo. Outro pormenor que devemos ter em atenção é escolher o melhor local da casa. Este local deve ter uma boa luminosidade, ausência de barulhos exteriores e devemos também ter atenção à parede de fundo. Se tivermos uma parede uniforme em casa, esta será a melhor opção, ou seja, ou toda branca ou toda de uma cor uniforme. Quando ligamos a câmera, verificar se o nosso rosto não fica muito escuro. Caso esteja escuro, arranjarmos uma luz que incida sobre o nosso rosto de forma a ficar mais claro. Ter também atenção a luzes que possam ofuscar a câmera do nosso computador. Outro pormenor muito importante que devemos ter em atenção é descobrirmos qual o melhor posicionamento para estarmos em frente à câmera. Devemos deixar sempre uma parte do tronco visível e, se usarmos gestos com as mãos, fazer de forma a que a câmera os capte. Em conclusão, quando preparamos um discurso, é fácil ficarmos muito focados no que vamos dizer e outras partes vão ser negligenciadas. Durante as etapas de pesquisa e organização, é importante pensar como se irá realizar a apresentação do discurso. Uma apresentação cuidadosa e estratégias práticas bem elaboradas ajudarão a fazer um excelente discurso. A preparação e a prática ajudam-nos a sentir-nos mais seguros, confiantes e, portanto, a termos um excelente desempenho quando realizamos o discurso perante a nossa plateia. Gostava de terminar com uma citação de Confúcio, um filósofo chinês. O sucesso depende de uma preparação prévia. Obrigada por terem assistido a mais um episódio do podcast Comunicar e Liderar com Arte. Deixem os vossos comentários e subscrevam o canal do YouTube do Figueira da Foz Toastmasters Club. Um toast!